Hoje é dia de conferir as estreias do cinema no nosso quadro Cine DF. A Ana Karina de Carvalho está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Ana. O que você trouxe assim de novidade essa semana pra gente? Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Estou empolgada essa Olha, semana com as muita estreias. novidade. Muita coisa boa, assim, dá para ficar só indo ao cinema. A gente vai falar hoje de um filme muito interessante, porque foi baseado num fato verídico. O encontro entre o astro do rock, Elvis Presley, e Nixon, então presidente dos Estados Unidos, em 1970, no dia 21 de dezembro. Elvis tenta essa audiência e consegue infiltrar na Casa Branca. Então, o filme, que é baseado em fatos verídicos, traz aí a figura de... A gente vai ver o Kevin Spacey, conhecido aí pelo House of Cards agora, verdade. dentro aí de Washington, da Casa Branca, interpretando o Nixon. E nesse encontro inusitado aí, onde Elvis quer, e ele, tipo, não entende nada, né? Ele fala assim, como assim? Elvis Presley. Por que tá me procurando, Por que né? tá me procurando, né? Claro que, não vou dar spoiler, mas ele tem um plano aí muito interessante. E pro telespectador, você ter uma história verídica num ambiente de ficção, é mais atrativo. É muito interessante, né? E a gente não sabia dessa história, né? Ela estava escondida, né? Eu mesma não sabia. Eu mesma não sabia. Foi uma surpresa quando a gente ficou sabendo que esse filme ia estrear, que estava sendo já rodado nos Estados Unidos. Falei, poxa, que fato interessante, que fato inédito. E essa história toda termina com aquela foto, né? Que é uma foto famosa entre os dois, que é o que mostra tudo. E outra coisa interessante também é que Nixon, logo depois de 74, ele é o primeiro presidente e o único presidente americano a renunciar, por causa do caso Watergate. Então, ele é um personagem já real e também, já falecido, ele sempre está nas telonas do cinema como referência, como personagem também. Legal. Vamos pro próximo, então? Ele chama Paulina, é isso? Paulina, é uma história muito triste, mas um filme, uma obra-prima, Natália. É a história de uma professora na Argentina. Ela é filha de um renomado juiz. Então, essa questão agora, que a gente está levantando essa polêmica do estupro, né? Da cultura do estupro. Então, conta a história dessa professora que larga tudo para seguir uma carreira de professora, mesmo sabendo que ela ia atrasar a parte dela profissional tal, e vai para esse vilarejo da aula. E ela é violentamente atacada, estuprada, no estupro coletivo, por pessoas dessa comunidade. Então, tem dois pontos do filme. O idealismo dela chegando para trabalhar, né? E depois desse crime, né? Quem são os culpados, né? E ela é filha de um juiz. Então tem isso também, né? Essa questão dela da infância, pertence, né, à classe média alta argentina. Então é um filme que depois dele a gente fica pensando muito, suscita muito debate, principalmente nesse momento. Não foi escolhido para passar agora por conta disso, já estava programado para a estreia dele. E outra coisa interessante é que o Walter Salles é coprodutor, então é uma coprodução Brasil-Argentina. O Walter trabalha já muito com o cinema internacional, né? Você lembra do Na Estrada, Diários de Motocicleta, e ele é uma pessoa muito sensível a esse tipo de história. E a atriz principal está fantástica, o filme prende, e o filme, como eu disse antes, é uma obra-prima. Legal. Tem Festival Varilux, continua, né? O Festival Varilux de cinema. Então, o festival principal, vitrine aí do cinema francês, continua até o dia 22. Então ainda tem muito filme para a gente ver. No Brasil todo, em 53 cidades, e aqui em Brasília, em 4 cinemas. E eu queria indicar esse filme que ganhou um prêmio de animação no Festival da Annecy, que é o Festival de Cannes para cinema de animação. É um filme muito sofisticado, muito bem feito, que conta a história de uma menina chamada Abril, né, em português. O nome do filme é Abril e o Mundo Extraordinário, que no começo do século XX acontece uma tragédia, ela perde os pais e ela sai em busca dos pais nessa França, ainda com os ranços do final do século XIX. Um período muito conturbado aí da história da França.
E também tem um outro filmaço que fez quase 1 milhão de espectadores na França. Esse filme se chama A Corte, também está sendo exibido no Varilux. Ganhou o prêmio de melhor roteiro e melhor ator no Festival de Veneza no ano passado. E a história de Michel Racine, que é um temido juiz, presidente da corte, um cara muito sério, assim, conhecido como o juiz de 2 dígitos. As penas dele passam sempre 10 anos. E nisso, ele é uma pessoa séria, dura, rígida. Ele se depara com um ex-amor, uma mulher que está integrando o júri popular quando ele vai julgar um homicídio. Então, essa mulher abala muito essa pessoa, né, esse juiz, que começa a rever várias coisas, né, na vida dele, no trabalho dele. Então é um filme assim que conquistou a França. Legal, boa dica, né? É uma dica boa aí para acabar o Varilux. Tem outro filme aí que é bem interessante num ciclo de cinema espanhol? Eu vou indicar também um ciclo de cinema que acontece no Instituto Cervantes, aqui em Brasília, com entrada franca. O festival, né, a mostra, o ciclo, é todo dia às 19 horas. E um filme muito interessante é O Apóstolo, que é em stop motion. Stop motion é uma técnica de fotografia. Você pega, tipo, massinhas ou fotos e tira 24 fotos e começa a animar. E esse filme, ele tem um ar bem gótico. Legal. Então, ele é um filme como o do Tim Burton. Os filmes dele me lembrou muito. Em espanhol, eles gostam muito desse tipo de cinema. E é inusitado, é uma oportunidade única, é um filme inédito aqui em Brasília. Faz parte desse ciclo. Ótimas dicas, então, aí para esse final de semana, não é isso, Ana? Vamos ao cinema. Muito obrigada, Ana. Semana que vem tem mais, então, para a gente falar. Mais novidades. Até semana que vem. Obrigada.